Olá pessoal, a pedido de vocês o teste da SIG 500 XT de 8 versus 4 GB. A gente vai começar inicialmente no Assassin's Creed Valhalla, tá? A gente vai testar em 1080p no preset padrão médio do jogo, tá? E eu estou testando com 10400F com duas memórias de 8 GB 2666. A placa da esquerda, o gráfico da esquerda é da versão de 4 GB, a parte da direita é da versão de 8 GB, tá bom? Bom, a gente observa que a placa da esquerda, a placa de 4 GB, está alocando na VRAM 3.8 e a placa da direita está alocando na VRAM quase 4.4. O desempenho na tela é basicamente uma diferença de 3 FPS, tanto na média quanto na mínima. Eu considero isso um empate técnico, tá? Entre duas placas de vídeo iguais tem uma diferença que pode oscilar entre 1 até 3, 4 FPS, dependendo da versão da placa de vídeo. Então essas diferenças de 1, 2 quadros, 3 quadros a gente considera ainda dentro da margem de diferença de uma placa para outra, mesmo sendo o exato mesmo modelo. Então no médio eu não considero que a de 8 GB está se sobressaindo não. Eu considero uma margem ainda dentro do que é tolerável da diferença de uma placa de vídeo para outra, tá? Então tá aí a performance para você, acima de 60 quadros, as duas placas conseguem rodar o Assassin's Creed Valhalla no médio. Não tem diferença da placa de 4 para de 8 GB nesse cenário não, tá bom? Agora novamente o Assassin's Creed Valhalla no preset alto padrão do jogo. O próprio jogo já recomenda você utilizar com uma placa acima de 4 GB. Nesse caso a gente observa, olha só como é que está a placa da esquerda de 4 GB não está conseguindo rodar. E por que isso acontece? Porque ela precisa de mais VRAM. Ela não consegue fazer a pré-alocação ideal para ela. Entendeu? Ela não consegue fazer isso. Então a gente observa que ela tem um estouro de VRAM e ela não consegue rodar. Ela tenta jogar a textura para a memória RAM. Como a memória RAM ela trabalha uma frequência bem menor, a gente tem essa perda de desempenho monstruosa. Quando a gente observa a placa da direita, ela está com 5.4 de alocação de VRAM. E olha só a taxa de quadros, chegando a 60 quadros no Assassin's Creed Valhalla no alto. Olha só isso. Você lembra quando eu falava que a vantagem, a diferença da placa de 8 GB era você conseguir rodar num preset alto, um preset com uma qualidade gráfica maior, sem perda de desempenho, com uma qualidade decente, ok? Tá aí o que eu falava comprovando para você na prática. O mesmo jogo, o mesmo poder gráfico, porém com mais memória RAM eu consigo jogar num preset gráfico melhor, numa qualidade gráfica maior, com texturas melhores, que eu tenho mais VRAM para isso. Tá aí para você 55 de média. Battlefield 5 agora a gente vai testar. E os jogos competitivos, tá? Eu não vou testar eles não. BF eu vou fazer a campanha 1080p no Ultra, tá? Por que eu não vou testar o cenário competitivo entre as duas placas? É porque o poder gráfico é exatamente o mesmo chip gráfico. Então, basicamente a gente teria a mesma performance. Bom, falando sobre o jogo agora em si, quando a gente observa o cenário, a placa de 4 GB está alocando 3.6, tá vendo? E a placa de 8 GB está alocando 4.2. A memória RAM, a placa de 4 está até utilizando menos memória RAM, então não está tendo nenhum tipo de bufferização na memória RAM, nenhum tipo de alocação de textura para a memória RAM não. E o desempenho entre ambas as placas, quando a gente observa agora, é exatamente o mesmo, não tem diferença de desempenho. Existe a oscilação dos frames, a média está praticamente a mesma, a diferença de 1 FPS e às vezes tem um empate até mesmo na média. Então não tem diferença de desempenho no BF campanha Ultra entre a placa de 4 versus a placa de 8. Isso acontece em alguns jogos, nem todos. Os jogos que utilizam menos VRAM não vai ter diferença nenhuma. E isso também vale para os jogos competitivos, quando a gente coloca o preset no mínimo, né, no low, para você extrair o máximo de taxa de quadros. As placas têm o mesmo chip gráfico, não vai ter diferença com relação à performance. Cyberpunk 2077, a gente vai testar esse jogo em 1080p no preset médio padrão do jogo, textura no médio, preset médio.
A placa da esquerda de 4 GB ela está aí pré-alocando para VRAM 2.9 a 3 GB, estranho, né? Tem muita folga ainda para os 4, e a placa da direita ele está pré-alocando 4.5. Quando a gente observa os FPS, tanto a mínima quanto a média tem uma diferença interessante. A média é uma diferença de quase 10 quadros, né? Dá 8 FPS. A mínima agora tem uma diferença de 3 quadros, oscilando, tá? E pode ser uma variação às vezes de rodada, tá? De coisa. Então a gente observa aqui no contexto geral do jogo. Mas quando a gente observa ambos os cenários, existe sim uma diferença positiva para a placa de 8 GB. Poxa, mas por que acontece isso? Você vê que a VRAM ali está pré-alocando a placa de 4 GB 2.8, 2.9. Eu acho que pode ser uma questão de otimização do jogo mesmo. E olha que o jogo, eu testei ele, foi essa semana agora, cara. Tá fresquinho o driver das placas. Eu fiz alguns cortes na versão de 8 porque o gameplay ficou um pouco mais longo, mas pode acreditar no teste, não tem assim nada para dar vitória para uma placa em detrimento da outra, isso não existe, tá? A gente tenta ali mais ou menos criar as mesmas condições para a gente ter uma média realmente justa para ambos os produtos, para ambas as placas, tá? Eu, na minha opinião, assim, esse jogo ele é muito pesado, mal otimizado, e ter mais memória eu acho que faz uma diferença. Realmente a textura do jogo ela é muito pesada. Nesse caso a placa de 8 chega a se sobressair porque realmente a textura realmente aí pesa um pouquinho para a placa aí de 4 GB. Eu vou mostrar para vocês como é que funciona no alto. E no alto vai acontecer basicamente a mesma coisa. Ela já pré-alocou 3.8 na placa de 4 e 5.4, 5.5, quase 5.6, chegando 5.7, pode chegar até 6 GB na placa de 8 GB. Então olha só a diferença. E quando a gente observa o FPS, a gente agora na placa da esquerda você vê que tá tendo stuttering, tá tendo travamento, porque deve estar tendo estouros de VRAM, deve estar agora pré-alocando a textura para a memória RAM. Então você vê a perda de desempenho. E quando a gente observa a placa da direita, a gente observa uma mínima bem estável, que é diferente da placa da esquerda, que está em 2 FPS, que está tendo uma linha de frame time horrível, teve muito stuttering, principalmente no combate. Isso não acontece na placa da direita. Mais uma vez eu volto a falar com vocês, a vantagem da placa de 8 GB é você conseguir rodar alguns games num preset gráfico melhor, uma textura melhor, uma qualidade gráfica melhor, sem muita perda de desempenho. Quanto maior o preset gráfico, mais se exige da placa e do processador. Isso é uma coisa óbvia. Porém, no entanto, quando você tem mais VRAM, você tem uma memória mais rápida para pré-alocar mais texturas pesadas, né? Ou seja, você consegue jogar em presets gráficos melhores, mantendo uma taxa de quadros mais decente. Quando a gente observa, a diferença das placas é 10 quadros. Como a gente está próximo dos 30 quadros, a placa de 8 você consegue jogar. Já na placa de 4 GB fica injogável, na minha opinião, porque tem trechos que vai dar muito stuttering, que vai travar, que vai frustrar a sua experiência, que você não vai ter fluidez, que vai cair abaixo de 30. Então não dá para você brincar de forma satisfatória, na minha humilde opinião, tá bom? E os cortes que eu fiz é só para tentar encaixar os dois gameplays mais ou menos no mesmo tempo, tá bom, pessoal? Não tem nada que eu faço assim para dar uma diferença a mais de uma placa com detrimento da outra. As condições que eu testo, que eu busco fazer, basicamente as mesmas para ambas os produtos. Far Cry New Dawn, a gente vai testar em 1080p. Na qualidade ultra do jogo, tá? O ultra padrão do produto. Tá aí para você na tela. A placa da esquerda está pré-alocando 3.3, 3.4, a placa da direita 4 GB cravado. E a gente observa na tela a taxa de quadros é a mesma coisa. Inclusive 1% na placa de 4 GB está até maior, né? E a memória RAM também está 7.9 na placa de 4 contra 8.2 na placa de 8 GB. Isso pode ser uma oscilação de rodada. Então aqui é um caso que não tem diferença de você rodar esse jogo na placa de 4 versus a placa de 8. Jogos mais antigos isso vai acontecer,
tá? Os jogos mais recentes, com texturas mais pesadas, que é o caso do Cyberpunk e do Valhalla, a diferença entre as duas placas fica mais evidente quanto mais você sobe o preset gráfico. Então tá aí para você, algumas ocasiões não tem diferença praticamente nenhuma de uma placa para outra, que é o caso do New Dawn. GTA, o GTA V a gente vai testar o GTA em 1080p num preset Ultra, tá? Não é o extremo, tá? Um preset Ultra, o MSA em 2x e os reflexos do MSA em 8x. Então bem avançado esse preset com os gráficos avançados habilitados. Então não é o extremo, é o Ultra do jogo, não chega a ser o extremo, mas esse jogo eu acho que o extremo dele é bobagem, porque ele já fica muito bonito nessa qualidade gráfica e você tem um desempenho bem decente. A gente começa a observar que a placa da esquerda ela pré-alocou 3.7 de VRAM e a placa da direita 4.7, quase 5 de VRAM. Só que na tela você tem praticamente o mesmo desempenho, não tem muita diferença de uma placa para outra. Eu considero um empate técnico, que eu observo que a placa da direita, que tem 8 GB, ela tem uma estabilidade um pouco maior, tem uma folga maior, tem um 1% melhor, né? Mas isso é uma questão de você talvez desativar o MSA reflexo em 8x para você nivelar as duas placas com relação à mínima. Tá vendo? É um desempenho bem próximo, eu considero praticamente empate técnico entre as placas. O GTA não teve muita diferença não. Need for Speed Heat a gente vai testar também no Ultra 1080p. Está aí para você. A placa da esquerda, que é de 4 GB, pré-alocando 3.4, a placa da direita de 8 GB, pré-alocando 3.9. As duas não ultrapassaram 4 GB, então é um cenário também que não tem diferença de uma placa para outra. O poder gráfico das duas placas é exatamente o mesmo. Você observa as duas placas, uma diferença de um quadro, a mínima está em um empate técnico, então esse jogo não há diferença entre as duas placas de vídeo, tá? Tá aí pra você. Esse jogo, cara, eu achei ele tem uma estabilidade ruim. É como se você entrasse nas fases dele, ele vai carregando a memória, né? Então, às vezes ele dá alguns stutterings. Se isso acontecer com você, você reinicia a fase dele, que vai melhorar essas instabilidades. Nos meus testes eu observei isso, é um problema realmente do jogo mesmo. Tá aí para você 2 gameplays bem lisos, né, com uma média de 59 quadros, ele fica oscilando entre 50 e 60 quadros, mas eu de boa recomendo você jogar com essas placas no alto, porque você vai ter uma folga de 10 a 15 quadros a mais e eu acho melhor estabilidade. Rainbow Six Siege 1080p, e a gente vai testar ele no Ultra. E por que eu peguei esse jogo? Poxa, você falou que não ia testar competitivo, porque é mais ou menos nivelado as placas, sim. Mas eu usei trazer ele porque ele tem um benchmark, e no benchmark é uma ferramenta bem interessante para você ver a diferença entre dois produtos, entre as placas. Por isso que eu resolvi trazer. Quando a gente observa, a placa da esquerda está pré-alocando 3.7, a placa da direita 4.2. Quando a gente observa o desempenho na tela, a gente observa a mínima de 1%, um 1% bem melhor na placa de 8 GB, bem mais estável. A média também uma diferença de 6 quadros. Então, na minha opinião, sim, o Ultra do Rainbow Six exige mais de 4 GB. Apesar que eu não acredito que esteja bufferizando muito na memória RAM não, porque não está gastando nem 8 GB, mas mesmo assim você observa realmente uma diferença de 5, 6 quadros, que é uma coisa mais relevante na média. Então é um cenário realmente que ter mais VRAM pode fazer uma diferença, mas se você jogar no alto ali vai ficar a mesma coisa entre as duas placas, tá? Tá aí a dica para você. Red Dead 2, né, um excelente jogo, eu amo esse jogo, como eu gosto dele. 1080p a gente vai rodar no preset do Hardware Unboxing, que ele prioriza a qualidade gráfica. E é interessante que esse preset, ele, apesar de priorizar a qualidade gráfica, ele não é muito diferente da qualidade mediana que o próprio jogo predefine nas suas placas de vídeo. Então eu acho interessante esse preset, recomendo que você jogue nele, tá? A gente está observando a placa da esquerda de 4 GB pré-alocando 3.6, 3.7, a placa da direita de 8 GB pré-alocando 4 GB. O desempenho na tela é muito próximo de uma placa para outra, na minha opinião. Tem uma diferença entre 2 a 3 quadros que eu considero
praticamente um empate técnico, não é uma coisa tão relevante, a mínima diferença de 1 FPS. Então, na minha opinião, não tem muita diferença não, tá? O jogo ele não exige além de 4 GB para você jogar nesse preset não, uma coisa interessante. Ele apenas pré-aloca mais textura na VRAM disponível para você acelerar a produção de quadros futuros, mas isso não acaba causando desempenho prático no gameplay em si não. Apesar de estar mostrando pra gente quase 2 GB a mais de utilização da memória RAM. Tá vendo? Agora tem que abrir um pouquinho por 4 FPS, né? Essa vantagem, essa diferença entre as placas chegou a 7 quadros agora. Só que a média ainda se mantém na casa de 2, 3 quadros. Né? Então eu vejo assim que em alguns momentos pode fazer diferença ter um pouquinho mais de VRAM nesse jogo, mas num todo você vai conseguir jogar com a placa de 4 GB mantendo um desempenho bem próximo que a gente tem na placa de 8, tá? E lembrando que esse benchmark ele é muito bom, ele é no trecho mais complicado do jogo, então é um bom teste de fogo realmente para ambas as placas. E realmente assim, no fritar dos ovos agora tem mais evidência, em torno de 4 a 5 FPS a diferença de uma placa para outra, e agora nesse trecho você ter um pouquinho mais de VRAM faz mais sentido. Essa perda realmente de desempenho, mesmo que não é tão alta, te revela realmente que ter um pouquinho mais de VRAM para esse preset é melhor, então ali eu desceria um pouquinho talvez as texturas do jogo. Resident Evil 3 Remake. E o Remake eu deixei vocês verem o preset que eu testei, porque a única coisa que eu fiz a diferença foi ter diminuído as texturas da placa de 4 GB, porque senão o jogo não roda, e ter aumentado a textura na placa de 8 GB. Quando a gente observa agora o cenário, a gente observa que a placa de 4 GB está pré-alocando 3.7 e a placa de 8 está pré-alocando 5.6. Né? E a qualidade gráfica em ambas as placas eu acho bem próxima, não tem tanta diferença assim de uma placa para outra, mas eu considero... E quando a gente observa o desempenho técnico entre ambas as placas está praticamente idêntico, né? A taxa de quadros está praticamente a mesma, tanto na mínima quanto na média. É o que eu vivo te falando, a placa de 8 GB te dá a possibilidade de você rodar numa qualidade gráfica melhor, entendeu? Mantendo a mesma taxa de quadro. A prova, tá aí uma prova para você, esse jogo é uma prova disso, né? Você está com uma textura mais pesada, está com uma textura mais alta, né? Uma qualidade gráfica um pouquinho melhor, mantendo a mesma taxa de quadros, é o que eu vi falando para vocês. E aí financeiramente você tem que julgar. Se a diferença entre as placas for pequena, eu acho que a versão de 8 até compensa para você ter mais folga ali na VRAM, ter mais estabilidade, poder jogar num preset uma qualidade gráfica um pouquinho maior, talvez até um 1440p 30 quadros em algumas ocasiões, entendeu? Tá aí para você o diferencial de ter mais VRAM ou não. Né? Menos VRAM para mim é uma questão de custo-benefício. Se não for custo-benefício, não vale a pena, na minha opinião. Shadow of the Tomb Raider, né, o último Tomb Raider, parece que vai sair novos jogos aí futuramente, 1080p que a gente vai rodar, e vai rodar isso no máximo padrão do jogo. Vamos ver. Tá aí na tela para você. E aqui claramente uma diferença bizonha, olha só, a placa da esquerda 3.4 de pré-alocação, a memória RAM 11.5, enquanto a placa da direita 6.4 de pré-alocação com 8.8 de memória RAM. Aqui claramente, cara, esse máximo é insuficiente para a placa de 4 GB, na minha opinião. Acho que a pessoa tem que buscar aqui um médio alto, a placa de 4. Mas apesar disso, eu achei interessante a performance do jogo. Você observa que tem uma diferença de 6 quadros na média com relação à placa de 4 versus a 8 e a mínima 2, 3 quadros. Dá para jogar no máximo na placa de 4 GB mesmo fazendo essa pré-alocação na memória RAM, mas você vai rodar num desempenho um pouquinho pior, tá vendo? Mas está rodando, diferente, por exemplo, do Cyberpunk, que não conseguiu rodar direito o jogo, né? Interessante isso, essa bufferização na memória RAM foi bastante eficiente na placa de 4, na minha opinião. E a placa de 8 te dá a possibilidade de você ter mais desempenho num preset gráfico melhor, tá vendo? Essa é a principal diferença, eu acho, uma placa para outra. Quando a diferença estava R$150 de uma placa para outra, eu acho que compensava pagar um pouquinho mais, sim, cara.
raciocinando friamente, você observa isso. The Division 2. A gente vai testar também em 1080p no Ultra, só vou desabilitar o V-Sync ali, tá? O Ultra padrão do jogo. É um jogo cooperativo online, né? Não é um jogo competitivo. Não sei nem se tem modo competitivo. Tá aí para você o benchmark, a placa da esquerda pré-alocando 3.3, a placa da direita 3.6, ambas estão pré-alocando menos de 4 GB, a memória RAM está tranquila em ambas as placas. E basicamente o mesmo desempenho, não tem diferença de desempenho de uma placa para outra, pelo menos nesse trecho do jogo, tá? Esse é um jogo interessante, mas eu acho meio enjoativo, na minha opinião, né? Eu comecei a jogar ele para fazer testes, mas depois eu vou dar uma chance pro jogo. Mas é um jogo legalzinho, um jogo de tiro, né? Eu quero só ver a história desse jogo, né? Eu comecei a jogar, mas parece um jogo legal, um jogo interessante. Praticamente o mesmo desempenho, não está mudando, apesar de ter alcançado agora os 4 GB na placa de 8, tá tranquilo, cara. Você não vê uma diferença assim tão grande de desempenho. Bem interessante mesmo. Alguns jogos assim não tem diferença. E eu descartei também colocar o Ghost Recon Breakpoint porque é praticamente o mesmo desempenho do The Division 2, tá? Então, quem tiver curiosidade do Breakpoint é mais ou menos esse desempenho que você vai ter, a diferença é muito pouca de um jogo para o outro, tá bom, pessoal? The Witcher 3, tá? A gente vai testar no máximo, tá? O pós-processamento no alto, que é o máximo, e o gráfico no ultra. E eu sempre desabilito o Reworks nos meus testes porque é uma tecnologia da NVIDIA. Por que eu faço isso? Para nivelar as placas, para dar a mesma condição para a placa da AMD e da NVIDIA para não ter diferença. Esse jogo, quando a gente observa a VRAM, cara, a pré-alocação está 1.4, 1.5 e na placa de 8 GB 1.8, ou seja, não tem diferença. E a performance na tela, você não vê a diferença de um quadro. E esse jogo eu vou te falar, cara, eu não sei, cara, pelo menos eu tô rodando aí, fazendo um teste na expansão, tem muito stuttering, tem muita instabilidade do próprio jogo. Porque hardware a gente tem de sobra, né, tá bem assim, evidente isso. Mas é um jogo sensacional, eu zerei The Witcher 3 no PS4, eu pretendo zerar também no PC, é um jogo que me prendeu, eu adorei o jogo. Achei bem interessante o triângulo amoroso que existe no jogo, eu gostei demais mesmo, os poderes do bruxo, né, do Geralt, a história do Geralt, as secundárias, um jogo bem incrível mesmo, cara, eu recomendo muito você jogar. E aí você observa que é o mesmo poder gráfico de ambas as placas. A diferença de ter mais VRAM é, em alguns casos, você poder jogar em algumas ocasiões, em alguns jogos, uma qualidade gráfica um pouquinho maior. Bom, por fim, o Watch Dogs Legion. A gente vai testar em 1080p, tá? Um preset médio padrão do jogo. Tá aí para você. Ele já recomenda o preset médio padrão com a placa de 4. E quando a gente observa agora nesse gameplay, ó, a placa da esquerda de 4 tá pré-alocando 3.8 de VRAM, a placa da direita de 8 está pré-alocando 5.1. Quando você observa a taxa de quadros, olha só isso, 60 de média contra 75. E a memória RAM 10.4 contra 9.4. Então claramente está tendo aqui uma pré-alocação das texturas na memória RAM, essa bufferização na memória RAM está jogando o desempenho da placa para baixo. Mas ainda dá para rodar essa placa SIG 500 XT de 4 GB no jogo no médio. Tá? Você fica ali na beirada dos 60 quase, mas fica. E eu até aconselho a pessoa tentar buscar fazer um baixo médio, para você ter uma folga um pouco a mais, porque ela cai para 50 quadros em alguns momentos, olha só isso. Então tá aí a diferença. Esses jogos mais modernos tendem a ter texturas mais pesadas, então essa placa de 8 GB ela se sobressai nesses novos lançamentos. Você consegue manter uma taxa de quadros melhor, um preset gráfico melhor, né? Isso acontece, principalmente quando a gente for testar o alto, né? Você vai ver essa diferença, quanto maior a qualidade gráfica, maior mais perceptível se torna essa diferença entre as duas placas. Tá? E por fim eu vou fazer no alto só para vocês observarem, a própria placa não recomenda você, o próprio jogo não recomenda você rodar essa placa nesse cenário. A gente zerou e tá aí, ó, 3.7 de pré-alocação, 11.2 de memória RAM contra 5.6 e 9.6 de memória RAM.
Mas até que tá razoável ainda, cara, a média de 50 quadros e a placa de 8 GB mantendo a média de 63 quadros, tá vendo? É isso que eu te falo. A placa de 8 você consegue rodar lá 60 quadros, alto, 1080p. A placa de 4 GB já não é possível. Você já começou com uma média de 49 e é lógico que vai cair para os 40 quadros. Dá para travar 30, né? Dá para fazer um negócio desse. Ainda dá para rodar, mas é aquele negócio. Não é que a placa de 8 seja mais poderosa. Ela tem mais VRAM, então ela trabalha melhor as texturas do jogo numa velocidade maior, sem muita perda de desempenho. É diferente da placa de 4 GB. Então, quando você tem uma diferença pequena entre as duas placas, priorize a placa que tem mais memória, né, para você ter essa folga maior, para você brincar com uma qualidade gráfica um pouquinho melhor, tá? É só isso a diferença das duas placas. Em jogos competitivos, Fortnite, Valorant, CS, PUBG, não tem diferença entre as duas placas. O poder gráfico é o mesmo nesse tipo de cenário de jogo, a gente geralmente busca jogar com preset mínimo, com tudo no mínimo, né? Apenas a visão no épico, aí você não tem diferença não, porque o poder é o mesmo. Tá aí o resultado para você, então realmente, a diferença das duas placas está nesses jogos mais pesados. Principalmente os lançamentos, Valhalla, Cyberpunk e Watch Dogs. Você observa realmente uma diferença bem relevante em Watch Dogs, e mesmo no médio, uma diferença de 14 quadros a mais para a placa de 8 GB. A gente observa no Valhalla no alto, deu uma diferença de 31 quadros, né? Praticamente ficou injogável o jogo a placa de 4 GB. No Cyberpunk se repetiu uma média entre 8 a 9 quadros em ambos os presets, tanto no médio quanto no alto. Questão de textura pesada mesmo. No Rainbow Six teve uma ligeira diferença de 6 quadros para a versão de 8 GB no Ultra, e em Shadow também 6 quadros. O restante dos games eu não destaquei tanto porque eu considero meio que quase um empate técnico. O Red Dead 2 ele teve uma diferença de 4 quadros, mas eu ainda considerei ali mais quase que um empate técnico, porque em alguns cenários, em alguns momentos, a diferença fica em 1, 2 quadros. Em alguns momentos que ela começa a se sobressair entre 4 e 5 quadros. Tá? Está aí para você. Espero que você tenha gostado. Um abraço, Deus abençoe e até a próxima, pessoal.